Olá, paz. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer para você 7 sinais, 7 sintomas que indicam que você pode estar hiperestimulado ou hiperestimulada e nem sequer está sabendo disto. Mas, antes de falar destes sinais, destes sintomas, eu queria conversar rapidamente sobre o que é hiperestimulação. No vídeo anterior a este, eu falei sobre a sobrecarga sensorial, que é quando você está exposto ou exposta a mais estímulos do que consegue realmente processar. E o resultado da sobrecarga sensorial é exatamente a hiperestimulação. E, como eu falei no outro vídeo, quando você é altamente sensível, você é mais vulnerável, você está mais exposto ou exposta a sentir-se sobrecarregado pelo excesso de estímulos. E é claro, é lógico que a hiperestimulação não é uma exclusividade dos altamente sensíveis. Todo mundo tende a sentir-se hiperestimulado quando o seu limite, o seu limiar de estimulação é ultrapassado. E não há nada de errado com isto, ao contrário, isso é um mecanismo de defesa do nosso sistema nervoso, embora seja desagradável, cansativo, frustrante, etc. Porém, é muito importante a gente conhecer os sintomas para perceber quando isto está acontecendo conosco e, portanto, tomarmos as medidas necessárias para voltarmos a um estado de equilíbrio. Mas você pode se perguntar por que é que as pessoas altamente sensíveis tendem a se sentir hiperestimuladas com mais facilidade. Para entender isto, é importante recordar que o cérebro das pessoas altamente sensíveis é conectado e funciona de uma maneira ligeiramente diferente dos demais. Este cérebro altamente sensível processa, ou seja, capta muito mais informação do meio ambiente e também processa esta informação tanto no nível consciente quanto no nível inconsciente de uma maneira mais profunda. Isto equivale a dizer que o nosso cérebro está constantemente tomando nota de tudo e analisando cada pequena informação. O resultado disso é que a pessoa altamente sensível tende a notar muitas coisas que as outras pessoas não estão percebendo. Seja o barulho do ar-condicionado, a música que está tocando lá no vizinho, o cheiro de fumaça de alguém que passou embaixo da sua janela e por aí vai. Porém, todo este perceber, captar, analisar é trabalho cognitivo extra para o nosso cérebro. E é por isto, por conta de todo esse trabalho cognitivo extra, que nós temos a tendência a nos sentirmos gastos, realmente acabados, sem energia ao final do dia. Muito bem, dito isto, vamos aos tais 7 sinais, 7 sintomas. E o primeiro deles é a mudança no seu padrão de sono. A hiperestimulação tende a causar mudanças no nosso padrão de sono. Alguns de nós
podem perceber que estão dormindo muito mais tempo, porque o corpo demanda esse descanso para tentar se recuperar. Já outras pessoas podem apresentar exatamente o sintoma oposto, que é uma imensa dificuldade para dormir e para permanecer acordado. Isto porque a hiperestimulação pode manter altos os níveis de cortisol e você fica constantemente em estado de alerta, sem conseguir desligar. O segundo sintoma, e comum nas duas situações, é que mesmo quando você dorme o suficiente, você acorda cansado ou cansada. Veja, a hiperestimulação constante é extremamente exaustiva. Por quê? Porque o seu sistema nervoso está tentando responder a esta avalanche de estímulos e isto tende a deixar seu corpo cansado, a exaurir o seu corpo, tanto física quanto mentalmente. E esta exaustão é o resultado direto da produção excessiva do hormônio cortisol, chamado hormônio do estresse, porque ele mantém o nosso corpo em estado de alerta. Ele prepara o nosso corpo para responder a uma ameaça. Só que, como não há uma ameaça, você fica constantemente com esse excesso de produção de cortisol e constantemente puxando o máximo de energia do seu corpo. Então, quando você está frequentemente em situações que lhe estimulam em demasia, o seu corpo não consegue se recuperar bem. E isto faz com que você se sinta cansado ou cansada todo o tempo. Para fazer frente a isto, é muito importante conseguir equilibrar o seu padrão de sono. E eu tenho no canal um vídeo sobre sono com dicas para lhe ajudar a regularizar o seu sono. Eu vou deixar aqui na descrição, é claro, mas sugiro que você dê uma olhada. O terceiro sintoma de que você pode estar hiperestimulada ou hiperestimulado, você se sente irritado mesmo com coisas que normalmente não lhe afetariam tanto. Quando seu corpo começa a ficar hiperestimulado, pode ser bastante difícil tolerar situações com as quais você costumava lidar de boa, lidar bem. A menor coisinha pode te deixar chateado, chateada ou irritado, irritada. Alguém ligando o liquidificador na cozinha de repente. Um carro passando e fazendo barulho demais. Ou mesmo alguém dizendo, oi, como vai? Quando você não está a fim de conversa. E, embora algumas dessas situações costumem mesmo irritar você, quando você está hiperestimulado ou hiperestimulada, a sua resposta é muito mais intensa. Sabe aquela história do elefante incomoda muita gente? 2 elefantes incomodam muito mais? Um barulho forte incomoda muita gente. Quando você está hiperestimulado, incomoda muito mais. Quando nós estamos exaustos e cansados, tanto física quanto mentalmente, nós perdemos a capacidade de pensar de maneira racional e, com isso, perdemos também muito da nossa capacidade de regular as nossas emoções. E, com isto, as tais coisas pequenas podem desencadear reações de irritação ou de lágrimas muito mais fortes, muito mais intensas do que o normal. O quarto sintoma é parecido com este. É quando você passa a desejar mais tempo de inatividade do que o seu normal. Veja, como pessoa altamente sensível, é normal que você precise de fazer pausas, de ter tempo de inatividade. Mas, quando você está num estado de hiperestimulação constante, você passa a desejar ter tempo de inatividade praticamente o tempo inteiro.
Isto é um claro sinal que você deve estar hiperestimulado ou hiperestimulada. E é claro que, na medida do possível, você deve tentar se dar o máximo de tempo de inatividade que puder. Por quê? Porque o seu cérebro e o seu sistema nervoso vão usar este tempo para tentar se recuperar. E tempo de inatividade pode ser qualquer coisa. Para mim, por exemplo, é me afundar num bom livro. Para outra pessoa, pode ser tocar uma música, pode ser fazer jardinagem, pode ser fazer yoga, pode ser meditar, enfim. Qualquer coisa que faça com que você se sinta feliz, mais tranquilo, mais relaxada, é tempo de inatividade. Então, sempre que puder fazer isso, se jogue no seu tempo de inatividade. Quinto sinal, quinto sintoma. Só pensar, só lembrar da sua lista de tarefas cotidiana já lhe faz se sentir exausto, exausta e lhe enche de pavor. Você tem certeza que não vai conseguir dar conta de todas aquelas tarefas, por grandes ou pequenas que elas sejam. O que acontece aqui é que, devido à exaustão geral que vem com a hiperestimulação, manter-se em dia com as tarefas cotidianas se torna um grande desafio. Lavar a louça, limpar a casa, cozinhar, etc. Tudo isso pode parecer coisas muito grandes para você lidar diante do seu nível de energia. E, mais ainda, uma mente e um sistema nervoso sobrecarregados tendem a ter mais dificuldades para lidar com tarefas que exigem organização e planejamento. E como a maioria das pessoas altamente sensíveis gosta de ambas as coisas, organização e planejamento, não conseguir manter estas coisas na sua vida é um sinal claro de hiperestimulação. Sexto sinal, sexto sintoma. Você está apresentando sintomas físicos e doenças crônicas sem nenhuma causa física identificável. Veja, a hiperestimulação causa uma circulação excessiva do hormônio cortisol no corpo, exaure as suas energias, vitaminas, minerais, etc. E cria um alto nível de estresse. E o estresse constante tende a levar a sintomas físicos e a doenças crônicas. Entre elas, nós podemos citar a síndrome do intestino irritável, nós podemos citar a fibromialgia, nós podemos citar a síndrome das pernas inquietas, nós podemos citar as alergias alimentares e respiratórias e por aí vai. E você também pode sentir sintomas mais difusos, como por exemplo, dores do corpo, tensão mandibular e por aí vai. Tudo isto pode ser um sinal claro que o seu corpo está submetido a altos níveis de hiperestimulação e por muito tempo. E por fim, o último sintoma, também muito importante, é quando você começa a ter problemas crônicos de concentração e de memória. Ou seja, você começa a ter cada vez mais dificuldade em se concentrar nas suas tarefas e mesmo em conversas. Isto ocorre porque o seu sistema nervoso está sobrecarregado e, portanto, não consegue mais absorver a informação nova com tanta eficiência quanto antes. Isto dificulta a concentração e o foco, tanto em tarefas de curto quanto em tarefas de longo prazo. Pode ser que, por exemplo, você não consiga se concentrar naquilo que você precisa fazer no trabalho. Pode ser que, por exemplo, você perca o fio da meada durante uma conversa. Pode ser que você se levante para ir buscar alguma coisa na cozinha e quando chega lá já não lembra o que é que você ia buscar. Ou seja, você simplesmente sabe que não está na sua melhor forma, que não está funcionando
da melhor maneira a maior parte do tempo. Bom, e agora, né, a boa pergunta, a pergunta que não quer calar: como lidar com isto? Olha, eu prometo gravar em breve um vídeo apenas com estratégias para lidar com a hiperestimulação, ou aquilo que eu chamo com os meus clientes de sugestões de trabalho, porque na verdade é disso que se trata, são sugestões que você deve escolher e aplicar na sua vida. Mas para agora eu queria deixar somente duas observações importantes. A primeira delas é para que você identifique aquilo que lhe causa hiperestimulação. Quais são os gatilhos de hiperestimulação que estão presentes na sua vida? É importante identificar esses gatilhos e as suas reações para, na medida do possível, é claro, diminuir, reduzir ou até mesmo eliminar a sua exposição a eles. Se, por exemplo, lugares como shopping centers, cheios de pessoas, de barulho, de luzes, lhe hiperestimulam, tente ou fazer suas compras em outro local ou pelo menos ir ao shopping no momento de menor circulação de pessoas. Uma boa maneira de identificar esses gatilhos pode ser através de um diário. Eu saí, cheguei em casa morta de dor de cabeça, irritada, brigando com todo mundo. Pode ser importante rever os meus passos e ver em que ambientes eu estive e quais foram as minhas reações naquele ambiente. Através do diário, você pode identificar os seus gatilhos de hiperestimulação e também os padrões de resposta do seu corpo. E este conhecimento será fundamental para que você possa diminuir o nível de hiperestimulação presente na sua vida. A segunda coisa que eu quero te dizer é que é fundamental que você se conscientize de que você não pode adotar o mesmo estilo de vida que a maioria das pessoas. E por que, Rosalira? Porque, como diria sua mãe, você não é todo mundo. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: esta característica do seu sistema nervoso faz com que você precise desenvolver uma outra maneira de lidar com um mundo hiperestimulante. O nível de estímulo que é adequado para uma pessoa com um nível de sensibilidade média não é o mesmo que é para você. E todas as vezes que você tentar viver da maneira que está ok para a maioria, você está se expondo a viver em estado de hiperestimulação. E, como eu disse, eu prometo voltar aqui com algumas sugestões de trabalho para a gente lidar com este desafio. E, antes que eu me esqueça, eu estou deixando aqui na descrição deste vídeo, aqui embaixo, algo que pode ajudar, que é o meu e-book com 10 estratégias para lidar com a alta sensibilidade no dia a dia. Vou deixar o link aqui embaixo, você clica e baixa o e-book. E já pode começar a pensar quais destas sugestões de trabalho seriam mais adequadas a você e ao seu estilo de vida, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, espero que este conteúdo tenha sido útil e, como sempre, eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica aí no botão do gostei, clica no outro botão para assinar o canal, aciona o sininho para saber quando vai haver um vídeo novo, mas principalmente, se conhece uma outra pessoa altamente sensível que apresenta um ou mais destes sintomas, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, e como sempre, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!